Bom dia, bom dia! Terça-feira! Hoje nós damos início à fase cheia da lua, uma lua cheia em Escorpião. Para quem gosta de fazer rituais, essa lua cheia vai acontecer às 20 horas e 48 minutos do horário do Brasil, tá? E devo confessar para vocês que depois da lua cheia em Câncer, a lua cheia em Escorpião, para mim, é a mais delicada. Porque veja bem, ambos, Câncer e Escorpião, são signos de elemento água. E a água rege as nossas emoções. E isso é o arquétipo lunar. A lua também é um arquétipo de elemento água. E a lua é o arquétipo que rege as nossas emoções, as oscilações emocionais, as oscilações de humor. E a energia escorpiana, ela é muito profunda. É transformadora e poderosa, sim, mas extremamente profunda e que trabalha com aspectos mais densos, mais tensos também, com aspectos dolorosos, inclusive traumáticos, sombrios. Então, nós temos esse convite para mergulhar profundamente em nossas emoções. Lembra do que eu sempre gosto de trazer aqui no canal? A lua cheia é quando o Sol está em oposição exata, frente a frente, o Sol, frente a frente com a Lua. Então, a luz do Sol iluminando completamente a Lua, tornando a lua cheia de luz. Então, nós temos a clareza, porque tanto o arquétipo do Sol quanto o da lua cheia, especificamente, falam sobre clareza, iluminação. E a iluminação está relacionada, por tabela, à tomada de consciência. Então, temos aqui a oportunidade de, através desse aprofundamento, desse mergulho interno, tomar consciência dos nossos processos emocionais mais dolorosos, mais sombrios, traumáticos também. E óbvio, gente, que isso daqui não é gostoso. Não é assim, ai, que delícia, vou mergulhar aqui nas minhas profundezas. Na verdade, pode ser bem aterrorizante. Mas é necessário, por vezes, fazer esse mergulho para que possamos ter um domínio maior em relação a nós mesmas, ao nosso autoconhecimento. É através desse aprofundamento de si que nós temos esse domínio do nosso poder pessoal. E domínio, poder pessoal são palavras que representam muito bem a energia escorpiana. É uma energia poderosa, dominadora, magnética, mas para que você saiba usar o seu poder pessoal, você precisa entender de si. E o entendimento de si passa por esse processo de autoconhecimento. E o autoconhecimento, por tabela, passa por esse mergulho nas próprias sombras, nas próprias dores, né, para que se reconheça também as suas potências e a sua luminosidade. Então, tudo corre para o nosso bem, ainda que ao longo do processo algumas dores te atravessem. E Escorpião é um signo que fala também sobre os ciclos da vida. Nascer, morrer e renascer. Então, fala assim de morte, mortes simbólicas, finalizações, términos, mas também da morte mais física, a morte carnal, de processos de luto. Eu ainda não tinha compartilhado isso aqui com vocês, estão compartilhando pela primeira vez, mas a minha avó materna faleceu há pouquíssimo tempo, há poucos dias. E minha avó materna era uma das pessoas que eu mais tinha afinidade na minha família consanguínea aqui na Terra. Então ela teve um papel assim fundamental nessa minha encarnação de sustentação mesmo para que eu continuasse aqui nos momentos em que eu não queria mais estar aqui na Terra, né? Se é que vocês me entendem. Então tá sendo doloroso para mim vivenciar esse luto, né? E a Lua Escorpião fala sobre isso. E eu sei que tem algumas pessoas aqui também passando por processos de luto. Eu pretendo fazer um desabafo aqui no canal em breve. E vou até abrir um parêntese, gente. Eu sempre digo que eu sou muito, muito grata mesmo a Deus por trabalhar com o que eu amo
e por ter um público tão empático, tão caloroso, tão afetuoso. Mas quando minha avó faleceu e uma semana depois, eu recebi um comentário aqui no canal, no domingo passado, de uma pessoa falando assim: ai, até que enfim você tá com uma vibe boa, até que enfim um vídeo que você não tá chorando pitangas. E isso me doeu muito, muito mesmo. Para vocês terem noção, eu tinha alguns vídeos gravados no final de semana em que minha avó faleceu, já tinha alguns vídeos gravados, mas o vídeo do eclipse, do último eclipse que aconteceu na segunda-feira, ainda não estava gravado. Então no domingo eu gravei vídeos para vocês. Eu tirei força, não sei de onde, para gravar aquele vídeo do eclipse. E eu estava muito, muito mal porque foi o domingo que eu tinha programado de passar o domingo inteiro na casa de minha avó. Eu tinha comprado dominó para ir passar o domingo com ela, sabe? Então, o tempo inteiro ao longo do domingo eu pensei, esse horário eu ia estar chamando o Uber para ir para casa de minha avó, esse horário a gente ia estar conversando, almoçando, esse horário eu ia estar pedindo Uber para voltar para casa. E aí eu tentando tirar forças de dentro de mim para gravar o vídeo do eclipse, eu entro no YouTube e me deparo com um comentário como esse. E assim, sabe? Ter o um mínimo de noção e de empatia, entender que eu sou humana, e mesmo assim é um comentário deslocado da realidade, porque eu sempre trago aqui para vocês a minha melhor energia. A minha melhor energia, sabe? Eu tento colocar o sorriso na voz, eu tento trazer bom humor para vocês, extrair o lado luz sempre, 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 sempre. Não teve um vídeo nesse canal em que fosse 100% sombra, sempre 100% falando alertas e cuidados. Eu sempre extraio o lado luz. Então foi um comentário deslocado da realidade de uma pessoa que eu sei que me acompanha aqui no canal todos os dias, porque tem, né? Enfim, já vi outros comentários dessa pessoa aqui, então não era uma pessoa nova. Mas de qualquer forma, eu estava em um momento de fragilidade, porque eu sou humana. Não percam isso de vista, tá? Eu sou humana, eu não sou um guru. Eu também tenho os meus atravessamentos emocionais, eu também tenho as minhas fases dolorosas, né? As pessoas da minha família também morrem, as pessoas que eu amo, né? Também acontecem situações com elas de adoecimento, enfim, e que isso me atravessa e que isso me mobiliza. Então, empatia é algo muito importante. Eu sei que foi uma situação específica, como eu falei, mais de 95% do meu público aqui, graças a Deus, é um público muito empático, muito afetuoso, né? Muito amoroso, e eu sou extremamente grata a Deus por isso. E eu espero realmente que essa pessoa específica, enfim, com o tempo aprenda a ter mais empatia, né? A se colocar mais no lugar do outro, porque a gente nunca sabe pelo que o outro está passando. Eu estou comentando isso aqui com vocês 2 semanas depois do falecimento da minha avó. A gente nunca sabe pelo que o outro está passando. Então, ao longo dessas 2 semanas, eu vim gravando vídeo normalmente, como se nada tivesse acontecido. E uma coisa grandiosa aconteceu na minha vida. Da minha família consanguínea, minha avó era a pessoa com quem eu tinha mais afinidade. E ela agora está no plano espiritual, né? Então, isso me atravessa muito, né? Tá sendo doloroso para mim. Então, sejam mais empáticos, mais compreensivos, se coloquem mais no lugar do outro. Não percam de vista que a pessoa que você está assistindo o vídeo no YouTube é uma pessoa. É uma pessoa, é um ser humano. Certo? Mas bem, voltando então para a mensagem do dia, fechando aqui o parêntese, essa lua em Escorpião nos convoca justamente isso, a encarar com essa verdade as nossas dores, as nossas sombras, os nossos processos internos que podem ser catárticos, né? Podem ser grandes catarses que nos mobilizem muito emocionalmente, mas que vão nos conduzir a um outro lugar. Todo processo de morte leva a um renascimento, leva a olhar a vida de uma outra perspectiva, assim como eu estou me reinventando aqui, né, na Terra, encontrando outras vias de sustentação aqui na Terra, emocional, moral,
Então, todo o processo de morte nos leva a um renascimento, e como eu falei, podem ser mortes simbólicas também. Alguns aí passando por términos de relacionamentos afetivos, ou términos de relacionamentos de amizade, afastamentos, distanciamentos. Mas transmutações estão acontecendo, outros passando por uma transição a nível de persona mesmo, de um eu seu vindo a morrer, a finalização de uma fase, um ciclo da sua vida em que você sente que agora um novo eu está nascendo, uma nova versão de si mais expansiva, né? Uma nova versão de si mais elevada se apresenta. Então, temos essa transmutação acontecendo. É uma lua cheia muito poderosa, transmutadora, e que nos convoca a enxergar as nossas potencialidades através do domínio das nossas sombras. Então, eu enxergo o que há de sombra em mim, eu percebo como essas sombras atuam na minha vida, porque sim, elas atuam na nossa vida, através de padrões específicos. E se eu atraio um tipo de pessoa com um comportamento X para me relacionar, com uma característica de personalidade X para me relacionar. Isso diz de um padrão. Isso diz de um lugar de dor, possivelmente, de um gatilho, de uma questão lá da infância. A Lua fala muito sobre a nossa infância. Então, a Lua cheia é esse arquétipo de tomada de consciência de alguns processos que estão acontecendo há muito tempo, desde a nossa infância. E que produziram sombras ou produziram lugares de dor, gatilhos, que até hoje são acionados através de padrões específicos. E estão manifestados aí na sua vida. Mas que está na hora de fazer essa quebra, esse rompimento. E essa lua em Escorpião, ela fez um aspecto de quadratura com Plutão em Aquário, pouco antes do horário da lua cheia. Ou seja, a espiritualidade realmente está nos convocando a quebrar determinados padrões, a finalizar determinados padrões. Aquário é esse signo de rompimentos, de rupturas de padrões obsoletos, né? E Plutão em Aquário, Plutão é o arquétipo da finalização, da morte, do renascimento, dos ciclos. Então, para que um novo ciclo se abra, se manifeste na sua vida, você precisa fazer o fechamento de ciclos antigos. Para que um novo eu possa ser manifestado, o velho eu precisa morrer. Então, a espiritualidade tem nos convocado a isso. E pode ser desafiador? Pode ser. Escorpião é um dos signos do zodíaco que traz aspectos mais desafiadores. Confesso para vocês, né? É esse signo que nos convoca a esse lugar de desconforto. Enquanto o seu oposto e complementar, que é a energia taurina, Touro e Escorpião são signos opostos e complementares. Opostos justamente porque Touro fala da zona de conforto, Escorpião nos convoca ao desconforto, nos coloca em lugares desconfortáveis. Aí eles são opostos, porém são complementares também. Porque nós precisamos de tempos em tempos sair da zona de conforto, nos colocar nesse lugar de desconforto para crescer, para acessar um novo lugar de conforto, que é mais abundante, mas primeiro você passa por uma zona de desconforto. Para não ficar tão abstrato, vou dar um exemplo aqui. Eu passei num concurso em 2016, passei num concurso numa prefeitura de uma cidadezinha próxima aqui de Salvador, a cidade de Candeias. E aí, depois de pouco tempo de trabalho, acho que menos de 2 anos, ia completar 2 anos de trabalho, eu já sentia que ali não era o meu lugar. Logo que eu comecei nesse concurso, eu comecei também a empreender, trazia laces, wigs dos Estados Unidos e revendia aqui no Brasil, e comecei a ganhar muito bem através desse empreendimento. E eu vi, nossa, em uma semana eu tiro o que eu ganho em Candeias. Então não tá fazendo sentido esse trabalho aqui. Eu faço algumas vendas e olha que eu nem vendia muito no início. Faço algumas poucas vendas e tiro o que eu ganho lá em Candeias. Então não faz sentido continuar nesse trabalho.
Mas aí eu escutava de tantas pessoas, ai, você tem só 22 anos de idade. Não, 22 não. Acho que eu tinha 24, 25 na época, eu não lembro exatamente. Ai, você tem só 24 anos de idade, já passou num concurso público estatutário para o resto da vida. Quantas pessoas aí fora querem o que você tem? Um concurso de 20 horas semanais, você conseguiu fazer acordo, trabalha 2 dias e meio na semana e tal. A menina jovem, estuda, fica aqui, estuda para outro concurso, até você passar num concurso maior que pague melhor, aí sim você sai daqui. Mas aquilo, sabe? Eu me debatia dentro de mim porque eu sabia que eu não vim para a Terra para exercer aquela profissão específica. E assim, total respeito a qualquer profissão, tá, gente? Mas você sente quando é o seu caminho, quando não é. E eu sabia que aquele não era o meu caminho. Eu sabia que eu vim empreender, que eu vim encabeçar algo na Terra. Né? Eu sabia que eu vim ter uma liberdade maior de decisão mesmo, né? De definir qual é o meu horário de trabalho, quando que eu vou trabalhar, quais os valores dos meus serviços, né? De poder trabalhar pela internet, era um trabalho físico que não tinha a possibilidade, não existia, aquele trabalho específico, não existia a possibilidade de trabalhar remotamente. E era um sonho para mim lá, desde essa época, 2016, já era um sonho manifestar um trabalho que me permitisse fazer de qualquer lugar do mundo, que é um trabalho pela internet. Esse que eu faço hoje, eu consigo fazer de qualquer lugar do mundo. Terapeuta holística, astróloga, né, youtuber, consigo fazer isso, podcast, hoje em dia, né, que eu tenho também no Spotify, enfim, consigo fazer de qualquer lugar do mundo, e era isso que eu queria para minha vida. Então foi extremamente desconfortável fazer esse movimento com todo mundo contra mim. Ai, você vai se arrepender, hein? Cuidado, cuidado. Nessa idade tão nova, já passou num concurso pro resto da vida, tá segura aqui pro resto da vida, né? E gerente me ligando para, te dou aqui uma carta de tanto para você financiar uma casa, um apartamento. Você quer empréstimo de quanto, sabe? Aí você perde tudo isso, perde entre aspas, né? Então foi extremamente desconfortável fazer esse movimento. Mas o primeiro passo, esse primeiro momento foi extremamente desconfortável. Mas depois o mundo se abriu, se ampliou para mim. Até que hoje eu estou em um lugar extremamente confortável em comparação àquele que eu estava antes. Entende? Então é sempre esse processo, zona de conforto, zona de desconforto para você expandir. Para você expandir, você tem que passar por esse lugar de desconforto. Aí você sai da zona de conforto, entra no lugar de desconforto, volta para a zona de conforto, aí de novo, passa pelo lugar de desconforto. Então, o tempo inteiro fazendo esse movimento para que você possa crescer. Né? O tempo inteiro fazendo esse movimento para que você possa crescer. Então, é isso que a espiritualidade está te convocando agora. Para ir para esse lugar de desconforto, que é temporário, gente, não é assim estático, para o resto da vida um decreto, vou ficar aqui nessa zona de desconforto. Não, não é isso. É temporário. E é para que você possa expandir, é para que você possa ampliar as suas possibilidades, né? Ampliar o seu leque de oportunidades, enxergar que existe mais e melhor, expandir a sua consciência. E aí, na sequência, você acessar este lugar de conforto que vai ser novo para você, que vai ser uma novidade para você, que está repleto de bênçãos, e de alinhamento com a sua energia, com a sua frequência, com o que está programado para você vivenciar aqui na Terra. Mas lembre-se disso, que esses chamados e essas catarses e acessar lugares desconfortáveis são necessários por vezes, para que você possa acessar uma versão mais elevada de si. Certo, meus amores? Desejo uma linda lua cheia para você. Nos vemos amanhã. Um cheiro e até lá. Tchau, tchau.